Voltamos para a nossa aula de produção textual, né? E na semana passada nós falamos sobre a estrutura do texto narrativo. E eu gostaria de enfatizar bem essa estrutura do texto narrativo que nós vamos usar nas nossas produções textuais também, ok? Então, na semana passada, a tia Cida falou que todo texto narrativo, ele tem o início, o meio e o fim. Lembram? E nós também podemos chamar o início de introdução, o meio de desenvolvimento e o fim de conclusão, tá? E aí a tia Cida falou que na introdução, a introdução ela é a parte inicial, ou seja, nessa introdução, né, nesse início da nossa produção, nós vamos falar sobre que assunto nós iremos tratar. E nesse início, nós não podemos esquecer que tem que apresentar os personagens, o espaço e o tempo, tá? E logo depois vem o desenvolvimento, ou seja, o meio da nossa produção textual. E nesse desenvolvimento, nós deverá trazer a problemática, né? Ou seja, o assunto principal da nossa produção textual, tá? E aí, nesse desenvolvimento, vai acontecer o quê? Nós vamos apresentar a ação, o que aconteceu e como aconteceu. Lembram do texto narrativo dos Três Porquinhos? Que nesse desenvolvimento foi falado como eles iriam construir a casa, o que aconteceu depois que eles construíram. Então, esse passo a passo nós temos que guardar na nossa cabecinha para a gente começar a produzir a nossa produção textual, tá? E hoje vai acontecer, tá bom? E logo depois do desenvolvimento, temos a conclusão. Nessa conclusão é onde finaliza a história, tá? E aí você vai dar um final feliz ou um final triste para a sua história, tá bom? E aí olha só o que a tia escreveu aqui que eu achei super interessante. Os elementos da narrativa são o pente. Tia, o que é isso? Isso daí é para a gente lembrar o que não pode faltar em um texto narrativo, tá? Para vocês gravarem. Então, sempre que lembrar de uma produção ou de um texto narrativo, nós vamos lembrar do pente, que é o P de personagem, o E de espaço, o N de narrador, o T de tempo e o E de enredo. Então, se você escrever essa palavrinha, né, na vertical, ou seja, em pé, pente, vocês vão lembrar quais são os elementos da narrativa. Não é legal? Isso daí é pra gente não esquecer, tá bom? Então, veja bem, lá no nosso portal, a tia Cida deixou uma folhinha, né, que tem a primeira explicando sobre o assunto e depois temos uma atividade. Então, nessa primeira folhinha, que fala escrevendo um texto narrativo. Hoje nós vamos dar início à nossa produção textual, tá bom? Ou seja, nós vamos iniciar, vamos desenvolver e vamos concluir uma produção textual. Então, lá está dizendo o seguinte: estudamos em nossas aulas de produção textual que toda história tem um início, né? Ou seja, a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é a conclusão. Antes de começar o seu texto, nós não podemos esquecer de dar um título, que precisa estar de acordo com a história. A tia Cida falou na aula passada, tá? Aí o início, o que deve apresentar no início da história? Deve aparecer os personagens, bons e maus, o local, né, onde tudo acontece e o tempo que acontece. Depois temos o desenvolvimento, que é o meio.
Nesse desenvolvimento, deve conter como será o desenrolar dos fatos, o problema que os personagens bons irão enfrentar e que irá contar e quem irá contar a história, né? Ou seja, o narrador. E depois nós vamos partir para um outro parágrafo que é o final. O final devemos apresentar como os personagens maus é derrotado, como o problema é solucionado. Escolha um dos contos da aula passada, lembra que a tia colocou lá? A parte de frente do livro da Branca de Neve, do Peter Pan, da sereia. Então, nós vamos escolher uma dessas histórias e vamos repassar na nossa atividade de hoje. Como, tia Cida? Igualzinho? Não. Você vai entender a história e você vai colocar de acordo com a sua criatividade, tá? Você vai lembrar e vai recontar a história com as suas palavras. Combinado? Então, veja bem. Nós temos lá, escolha um dos contos a seguir, né? E narre toda a história no início ao fim. Então, você vai escolher uma dessas histórias aí. E aí, logo abaixo, nós temos primeiro o título que você vai dar. Depois temos o início, na outra folhinha, o meio e o final. Mediante essas aulas que a tia Cida deu na aula passada e hoje, e outras, né, anteriores, você não pode esquecer de tudo isso que a tia falou, né? E que tem aí na parte da frente da nossa atividade, as explicações. E você vai escrever um texto de acordo com essas histórias, tá? Lembrando que todos os parágrafos, o início da história deve iniciar com um parágrafo. Quando você passar para o meio, que é o desenvolvimento, é um outro parágrafo. E o final, também um outro parágrafo. Agora, o que é o parágrafo? Vocês já estão cansados de saber, né? Daquela linhazinha que tem no início do caderno em pé, você coloca lá 2 dedinhos e inicia com um parágrafo. Então, gente, basta você saber ler a história, né? E aí você vai ver, de acordo com a história, né? Você vai lá, você vai ver a introdução, você vai começar a introdução, o início da história tem que conter o personagem, o espaço e o tempo. No desenvolvimento, a ação, né? O que aconteceu e como aconteceu, e o final da história. O que aconteceu no final da história? Eles foram felizes, eles foram tristes, né? O que aconteceu? Você vai mencionar lá no terceiro parágrafo, ok? Então, nós vamos voltar já já com um gabarito, né? Mas a tia vai explicar mais ou menos como vocês vão fazer. E aí, eu não vou poder colocar a minha, porque isso aí é uma coisa pessoal. Mas nós vamos voltar já já, ok? Um beijinho e fiquem com Deus.